Bom dia, meu povo arretado. Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. São por volta de 9h30 da manhã. Eu dei uma paradinha aqui nas coisas que eu estava fazendo. Aqui em Fortaleza está muito quente. Tomei um banho e tomando aqui marroia. Um cafezinho, né? E resolvi conversar um pouquinho aqui com vocês. Meu povo, desconsidera a zoadinha no fundo, porque aqui eu acho que meu vizinho deve estar fazendo alguma reforma, alguma obra, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, seguinte, a vida de todos nós, ela é cheia de lutas, né? A minha vida, a sua vida, Ciclano, Beltrano, enfim. E a gente pede a Deus determinadas coisas, não vou entrar aqui no mérito da questão, e às vezes não acontece. Mas a gente tem que, diante do sim, diante do não de Deus, a gente tem que louvar. Fácil? Não é, né? Extremamente difícil. E algumas vezes essa coisa que a gente pediu, ela não vem agora, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todas as nossas necessidades. E quando faltar algo, Deus, ele entra com a providência. Ele sempre entrou com a providência dele na minha vida, né? Em todos os momentos difíceis que eu passei. Vocês me desculpem porque eu tô só cansada, né? Emocionalmente, a gente faz vídeo e tudo, a gente tá sempre alegre, divertido. Mas eu acho interessante também a gente mostrar o outro lado, né? O lado não expor tanto, é óbvio, como algumas pessoas expõem, mas mostrar que a gente também tem batalhas, e muitas, né? Os que já acompanham aqui o canal Cantinho da Haddad sabem da luta do James, do meu marido, que já operou a coluna 2 vezes, né? E trata de um tumor de células gigantes na coluna. Uma vez por mês ele toma medicação. E quando eu vejo o James andando, isso me alegra muito, né? Apesar dele sentir ainda dores, toma medicação. Porque o James ficou entre a vida e a morte. E essa foi uma das... uma luta, todo dia é uma luta, né? Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não está bem. O psicológico dele, depois, né, dessas cirurgias e de tudo que ele passou, de passar 30 dias internado, de ter ficado 7 dias na UTI, de ter ficado sem andar, de ter ficado entre a vida e a morte, a psicológica dele ficou abalado. Quem não se abalaria? Não é verdade? Talvez outra pessoa não se abalasse, né? Cada um é cada um e a gente não tá aqui para julgar a forma que as pessoas reagem diante do que passam na vida. Eu sei que meu marido passou um pedaço e ainda passa por grandes dificuldades, né? Eu também, com a morte dos meus pais, eu não vou mentir para ninguém. Fez 6 anos do meu pai, agora em julho, e da minha mãe, agora em novembro vai fazer 7. E é uma ausência constante, né? É aquela falta que eu sinto deles, porque a gente só sente saudade do que é bom, né? E da convivência que eu tinha com eles, daquele negócio de chegar e dizer assim, aconteceu alguma coisa boa, né? Dizer, mãe, aconteceu isso, de querer compartilhar com meu pai e não ter mais esse suporte. E isso aí acontece com todo mundo, é óbvio, né? E a lei natural das coisas é eles terem partido antes de mim. Muito triste quem enterra um filho, né? Porque não é a ordem natural. Mas Deus só dá a gente o que a gente pode suportar. E o que eu tenho para dizer para você hoje
é que, mesmo diante dos nãos que a gente recebe na vida, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, né, a todo momento, a gente não pode perder a fé, porque a gente sempre tem que pedir a Deus: Senhor, segura da minha mão, né? Me ajuda a superar as dificuldades. E a gente não pode pedir só pra gente. Não pode ser egoísta, a gente tem que ser intercessor, né? Intercessor um dos outros. E eu intercedo muito por todas as minhas amigas, pelos meus familiares, pelos meus primos, né? Eu tenho um primo muito querido, é um irmão para mim, o Danilo, e peço por ele, peço pela Gardênia, por todos os meus primos, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, pelos meus tios, minhas tias, porque todo mundo enfrenta lutas diárias, cada um com sua luta, né? Alguns com lutas maiores, outros com lutas menores, mas ninguém deixa de enfrentar a luta, porque a vida é dessa forma, né? Eu estava lembrando quando o James parou de andar, ele ficou de cadeira de roda. Desculpa, gente. Como foi difícil. Sinceramente, eu pensei ou que o James ia morrer por conta da cirurgia, que foi uma cirurgia imensa, ou que ele ia parar de andar, ou era questão de tempo de morrer depois, porque o tumor era muito grande, né? Então foi a mão de Deus. Dr. Felipe Arruda, que assim, a gente tem uma eterna gratidão por esse médico. Dr. Eduardo Geras também, toda a equipe, né? A equipe do Dr. Felipe que contribuíram para a cirurgia do James. Então, gente, passou esse tempo, a gente ficou no meio de uma tempestade muito grande, financeira, de todas as formas que vocês pensarem, a gente enfrentou. Também porque o James Deus o livre, ele é muito um homem grande, né? De cadeira de roda era muito difícil, né? Locomoção, transporte, tudo era difícil. Mas Deus, ele proveu tudo. A gente ficava na angústia constante porque o ser humano, ele é muito frágil. Nós somos muito frágeis, né? E no meio da tempestade é difícil a gente ter bom ânimo. Mas a gente não pode perder o equilíbrio, a gente não pode perder a fé. A gente constantemente tem que estar em intimidade com Deus. De estar conversando, de estar falando, de estar chorando. Quando você não conseguir orar, chore. Porque antes da gente pronunciar qualquer palavra, ele já sabe o que a gente está pedindo dentro do nosso coração. Então, meu povo, a gente tem que ser forte, mesmo sendo frágil, né? A gente tem que enfrentar os problemas de frente. Não desanime diante dos nãos da vida, porque sempre tem uma solução para tudo, né? Deus coloca, eu sempre peço a Deus: Senhor, o que eu não posso resolver, resolve por mim. E envia pessoas para nos ajudar, como Ele sempre enviou. Deus sempre envia, sabe? E essas pessoas são anjos. Eu tenho certeza disso.
anjos humanos, né? Anjos físicos que Deus realmente envia, cuidando, amparando, sabe? Minhas amigas, poxa vida, eu tenho muita sorte a Deus, porque sou muito grata a Deus, porque eu não tenho amigas, eu tenho irmãs. E, gente, a vida não é um mar de rosa, né? Que muitas vezes se expõe na internet. E muitas vezes a maioria das pessoas que ficam só consumindo, que não produzem conteúdo, né? Elas ficam olhando a vida e achando que a vida é aquilo ali. Aquilo ali é um dia que a gente posta. Um dia. O dia a dia é outra coisa, né? E é tanta gente sofrendo, é tanta gente com problema, né? E com problema bem maior do que o nosso, que estão nesse momento fazendo cirurgias imensas, tem gente enterrando um ente querido, né? Mas a gente tem que continuar firme na fé, entregando tudo a Deus, pedindo sabedoria, paciência, porque tem horas que a gente perde sim a paciência, né? Eu sempre tento resolver tudo de maneira muito educada, né? Meus pais me ensinaram isso. Mas às vezes é necessário a gente ser grosseira para que a gente possa ser ouvida, porque muitas vezes a gente, sendo educado e manso, as pessoas pensam que a gente ou é retardado ou não sei, né? Mas eu tento resolver sempre tudo, né? De forma educada, cordial. Agora, quando as pessoas não entendem, aí realmente a gente tem que virar, né, o outro lado da moeda. Infelizmente. Às vezes eu detesto ser grosseiro com alguém, porque não é do meu feitio, mas quando é necessário a gente tem que ser. Para se fazer ouvir, para se fazer entender, para se posicionar. Obviamente que a gente não vai destratar ninguém, né? Mas Deus envia os anjos dele para cuidar, mas aparece sempre aquelas pessoas que são pedras no nosso caminho, que julgam, que falam mal, que eu não me importo com isso. Eu nunca fui, né? Isso não é tiro não, viu, meu povo? Isso aqui é fogos. Deve estar acontecendo alguma coisa aí. Não sei se hoje tem jogo do Ceará e Fortaleza, enfim. Mas eu nunca fui uma pessoa de a opinião do outro pouco importa. Eu tenho sempre que andar conforme a minha consciência, né? Agora, quando muitas vezes eu fiz coisas que a minha consciência mandava não fazer e eu fazia, né? E aí eu ficava em atrito comigo mesmo. Mas enquanto a minha consciência estiver junto com meus atos, tá tudo bacana, eu não ligo pra crítica. Mas existem algumas pessoas que entram só para atrapalhar o processo. Vários tipos de processo. Processo espiritual, né? O crescimento pessoal da criatura, né? Atrapalhar um guia, né? Um guia desses papéis aqui, ó, né? Um guia de papel desse aqui. Tem gente que dificulta. Mas a finalidade desse vídeo é dizer: eu sei que você enfrenta aí muitos gigantes, assim como eu enfrento, né? Mas não perca a fé. Fale com Deus todo dia, toda hora, todo minuto, né? Converse, ore, reze, use a palavra que você achar melhor, mas esteja em contato com Ele. Porque é só Ele que entende a gente, mais ninguém. Só Ele entende o nosso coração, mais ninguém, né?
Nem o pai e a mãe entendem tanto a gente como Deus entende, porque Deus é o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso Criador. Antes da gente existir, Ele já sabia que a gente ia vir ao mundo. Ele já sabia que existia a Daniele e como é que a Daniele era, né? E cada pessoa tem uma forma diferente e a gente tem que saber respeitar a forma de cada um, agir diante das dificuldades. Ah, porque mãe do fulano e mãe do cicrano morreu, tá com 2 meses e ela não tá nem aí. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Se a pessoa reage dessa forma, parabéns para ela. Eu sei que eu, até hoje, sinto a falta do meu pai e da minha mãe. E eu vou ficar com a idade, não sei a idade que eu vou embora daqui, a idade que Deus vai me chamar, mas até o meu último momento de suspiro, eu vou sentir a falta deles. Porque são os meus pais. Porque eu os amo eternamente. Então, o primeiro ponto é: não ligue para o que as pessoas falam, né? Para críticas, isso, aquilo, outro, a não ser que seja uma crítica realmente construtiva e que venha de uma pessoa que te ama, né? Que te conhece, né? E segundo é: se mantenha firme na fé, porque é só através da fé que a gente consegue segurar as barras da vida, tá certo? Eu peço que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entre dentro do teu lar, dando uma providência na tua vida, resolvendo os problemas, né, na hora dele. E cuide de ti, cuide do teu coração, cuide do teu pensamento, cuide da tua família, cuide do teu lar. Que nunca falte alimento dentro da tua casa. Tá certo, meu povo? Um dia abençoado para vocês. Um cheiro na beira do zóio. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.